Boa noite, que a paz esteja com todos. Vamos dar início a mais uma live do estudo da palavra. Hoje, exatamente dia 11 de janeiro de 2025. Eu espero que todos estejam bem. O nome da live de hoje é um questionamento, é uma pergunta. Longe de Deus? Vamos fazer essa oração para a gente iniciar? Vamos lá então. Senhor, nos abençoa, meu Pai, nessa live. Cada pessoa que está comigo agora ao vivo, pelo Facebook. E essa pessoa também, meu Pai, que vai assistir a esse vídeo posteriormente pelo YouTube. Que o Senhor possa trazer paz a esses corações, meu Deus. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Já pega a tua Bíblia aí. Já pega a tua Bíblia aí. Você que está comigo ao vivo agora, pelo Facebook. Você pode compartilhar essa live com a pessoa que você ama. E também fazer perguntas, questionamentos, observações a respeito do tema de hoje, tá bom? Vamos lá então, já pega aí a tua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O profeta Isaías, ele profetizou entre os anos 738 a.C. E nesse capítulo especial, nesses versículos que nós vamos ler, ele fala da condição humana. Como o homem, ele se encontra, ele se encontrava e ele se encontra até hoje diante de Deus. Vamos ver aí então. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados, as nossas iniquidades, atrapalham a nossa relação com Deus. Não é que Deus, ele não esteja ouvindo você, o teu clamor, a tua oração, mas é os nossos pecados. E preste atenção a essa palavra iniquidade. Ele fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Continuando aqui, livro do profeta Isaías ainda, capítulo 59, a partir do versículo 3. Preste atenção. Porque as vossas mãos, ele está falando aí na terceira pessoa, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Mais uma vez a palavra iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Pela terceira vez, amados, em apenas 2 versículos, o profeta Isaías fala sobre a iniquidade. O que é então a iniquidade? A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Então é aquela pessoa que já chutou mesmo o pau da barraca. Não está mais nem aí. Ele pratica no seu dia a dia, em todo momento, ele pratica a iniquidade. Continuando aqui. Vamos até a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, falando sobre a questão do pecado. Que o pecado consumado vai gerar a morte. Preste atenção a esses termos que nós estamos usando. São um jogo de palavras, amados. Que tanto os profetas do Antigo Testamento, eles usavam, mas também no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele usou parábolas. E também os apóstolos do Senhor. Ele diz aqui, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pronto. Então, o pecado vai gerar a morte. A morte qual é? A distância de Deus. Lembra o que nós lemos logo de início, quando o profeta ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos salvar, nem agravados seus ouvidos para nos ouvir, mas as vossas iniquidades fazem essa separação. Então, o pecado vai gerar a morte, vai gerar a separação do homem com Deus. E pode ser no nível eterno, a morte eterna. Nós vamos voltar mais uma vez para o livro do profeta Isaías, ainda no capítulo 59. Esse capítulo é muito forte, irmãos. Ele fala de uma forma tremenda sobre a questão do pecado, da morte espiritual, da morte eterna, mas também vai falar da salvação. Vamos lá. Agora ainda ele está falando na terceira pessoa, preste atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 8. Preste atenção nesse jogo de palavras. Ele diz: não conhecem o caminho da paz. Está usando ainda a terceira pessoa. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, se a pessoa está andando por essas veredas, por esses caminhos tortuosos, ele não vai encontrar a paz. Ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar o mal. Ele vai encontrar a morte, as guerras. Ele vai encontrar os conflitos, até mesmo na sua casa, no trabalho. Se ele anda por esses caminhos tortuosos, se ainda não encontrou a paz, o que ele vai ver são apenas as guerras, amados. Os conflitos, a confusão dentro da sua própria casa e na sua mente também. Ele não tem o entendimento. Vamos continuar. Agora, preste atenção, a partir do versículo 9, ele vai usar a primeira pessoa. Ele vai falar dele mesmo. Ele vai se enquadrar também nessa questão do pecado. Ele diz aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 9. Ó. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Quando a pessoa chega no final do ano, ela diz ano novo, vida nova. Mas a vida dela continua a mesma, porque ela não muda a sua maneira de agir. Ela continua andando em trevas. Então, agora, o profeta, ele se coloca também nessa posição. Apesar de ser um homem santo, apesar de ser aquela pessoa que tinha uma comunhão com Deus, ele também se enquadrava. E só encontrava trevas. Óbvio que ele está usando um jogo de palavras. Pastor, onde o senhor vai chegar? Daqui a pouco você vai saber. Vamos lá. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 10. Preste atenção que é na primeira pessoa. Agora nós vamos usar para nós mesmos. Nós mesmos, ó. Apalpamos as paredes como os cegos. E como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como os ursos, e continuamente gememos como as pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação e está longe de nós. Como nós vamos esperar algo bom se permanecemos em trevas? Como vamos esperar o juízo de Deus ao nosso favor se não obedecemos a palavra de Deus? Se estamos distantes de Deus, em desobediência, em rebeldia? Agora no versículo 14. Então o Senhor, agora ele vai falar do Senhor. Ele não aprovou as nossas obras, amados. Ele está colocando a própria vida dele, como também a nossa. Nós estamos colocando para o dia de hoje. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe. Eu estou lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 14. Ele diz:
Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade, preste atenção nessa palavra. No início foi a iniquidade, agora é a equidade. Daqui a pouco eu vou falar para você o que significa essa palavra. Porque era essa palavra, era isso que estava faltando. Ele diz, ó. E a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. Aquela pessoa que quer fazer o bem, ela se arrisca a ser cancelada, a ser maltratada, a ser tirada do seu trabalho, até da própria igreja, quando você quer fazer a coisa certa. E o Senhor viu, Ele está vendo, irmãos, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Tá bom? Eu vou explicar para você o que é a palavra equidade. Equidade, virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Você pode me perguntar isso, pastor, onde está isso? Ainda existe isso? Deveria existir, irmãos. O Senhor está vendo isso. Eu estou falando de 738 anos atrás, antes mesmo de Cristo nascer. Cristo nasceu há mais de 2000 anos. Isso aqui o profeta Isaías escreveu há mais de 2000 anos, quase 3000 anos atrás. Ele já procurava a equidade. Virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça. Onde há isso, pastor? Eu também pergunto para você. Eu estou procurando isso também. E o Senhor, Ele não se agrada disso. Então, vendo Deus, que o homem caminhava e caminha para a decadência total, porque eu pergunto para você o que mudou daquilo que estava acontecendo na época que o profeta Isaías viveu. O pastor foi piorar. Eu sei, pronto, piorou mesmo. A situação está ainda mais caótica, depressiva. Nós estamos caminhando para o caos total. Então, vendo Deus que o homem caminhava para esse abismo, Ele mesmo, amados, é aí onde está. Até agora a palavra foi totalmente negativa, mas agora a coisa vai clarear. Agora a luz, ela vai surgir. Quando Deus viu tudo isso, Ele vê isso, Ele mesmo, amados, providenciou a nossa salvação. Essa palavra que eu quero trazer para você. Aqui, ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Quem é o nosso intercessor? Quem é o nosso advogado? Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então não havia ninguém que poderia fazer algo de bom que agradasse a Deus. Então, como, amados, o ser humano seria salvo sem a providência de Deus? Então, Ele mesmo providenciou a nossa salvação. E essa salvação é gratuita. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta dele aos Romanos, agora sim, agora no Novo Testamento. A carta dele aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23. São versículos clássicos, amados, da salvação. Ele diz... Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram, eu e você. Diga assim comigo, todos pecaram. Diga, todos pecaram, inclusive eu, inclusive você. O pastor da igreja, o bispo, o apóstolo, o papa, pastor, pecou? Também. O presidente da república? Também. Todos pecaram, amados, ele diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Preste atenção a este jogo de palavras. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pastor, o que significa graça? Favor imerecido. O homem, amados, merece o inferno, não a vida eterna. Essa palavra parece forte, mas é isso que o homem merece. Porque o Senhor olhou
E o homem caminhava para o abismo total, para a decadência, para a depravação total. Mas ele mesmo providenciou a nossa salvação. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um versículo clássico também. Ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um dom, amados, estarmos aqui conversando sobre a Bíblia. Você que está comigo agora, é um dom, amados. Eu não tinha essa condição e nem você, mas o Senhor nos escolheu. O que eu fiz para que Ele me escolhesse, não sei explicar para você. É o amor de Deus. A palavra diz, amados, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É o terceiro versículo já, que é um versículo clássico, para você que quer pregar para alguém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreendeu? Agora nós vamos voltar ainda para o livro do profeta Isaías, porque ele vai falar agora do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o selo dessa promessa. Ele diz aqui, voltando para o livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 19. Ó. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o diabo, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amados, eu estou falando do Antigo Testamento. Eu já ouvi de pessoas que não gostam de ler o Antigo Testamento. Não, pastor, eu não gosto muito não. Fala sério. A Bíblia, amados, é uma só. Compreendeu? O Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento. Eu só vou entender o Novo Testamento se eu ler o Antigo Testamento. As profecias, a profecia messiânica do profeta Isaías, isso aqui é muito forte, irmãos. Ele diz, e virá um Redentor a Sião. Quem é esse Redentor? É o Senhor Jesus. E aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor. Então, o Espírito Santo, amados, é esse selo da promessa. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e você também tem que ter. Porque é a comprovação, é o penhor. O apóstolo Paulo disse que é o penhor aqui, para a gente finalizar aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Está dentro do teu coração o penhor? O Espírito Santo, se está, se alegra, amados. Você encontrou a luz. E quem encontra a luz tem que ficar ali perto dela, bem pertinho dela. Nunca saia, amados, de perto da luz. Se você encontrou a paz, fique onde você está. Tá bom? Então, esse jogo de palavras, nós lemos tanto no Antigo Testamento como no Novo, só vai ter o entendimento, esses mistérios revelados, aquela pessoa que busca o Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus. Porque é algo maravilhoso demais o que eu passei para você nessa noite. Tá bom? Então, se você ainda não encontrou essa paz, você deve entregar a tua vida para o Senhor Jesus. O quanto antes. Tá bom? Se você quer fazer isso agora, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu quero encontrar a paz. E eu sei que a paz é somente em Jesus Cristo. Por isso agora, eu te peço perdão pelos meus pecados. Entrega a minha vida para o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém? Deixa eu orar por você e por cada pessoa que esteve comigo até agora. Meu Pai, abençoa essa pessoa que entregou a vida para o Senhor agora. Pessoas também que se reconciliaram durante essa live e pessoas que estiveram comigo agora, meu Pai. Pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente pelo YouTube, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer a luz a esses corações, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando mais uma live do Estudo da Palavra, a próxima live no próximo sábado. Um abraço então, até lá, que Deus te abençoe. Amém.